Neste vídeo, vamos entender a ideia de comutação. Dada uma palavra pertencente a essa linguagem, SLCR estrela, essa palavra ela leva a uma solução ou não? Por exemplo, nós vimos que essas palavras elas claramente levam a uma solução para o problema. Veja que uma, por exemplo, essa é extremamente redundante, mas uma palavra da forma C, S, L, C, C, S, L, C, S vai levar a um estado de erro. Então, claramente, essa palavra não é uma solução para o problema. Então, com isso, nós vamos dizer que W ela é reconhecida se o caminho correspondente vai do estado inicial ao final. Então, aqui, vamos pegar essa palavra como exemplo. C, S, L, C, R, S, C. Já essa palavra C, S, L, C, S levou a um estado de erro. Então, dizemos que W ela é rejeitada caso ela não tenha sido aceita. Vamos entender a ideia de configuração instantânea. Suponha que você começou a processar a seguinte palavra. Só que, depois que processou os 3 primeiros caracteres, por algum motivo você teve que interromper a tarefa e pedir ao seu amigo que terminasse o procedimento para você. Aí eu lhe faço a pergunta: qual informação é de fundamental importância para que seu amigo termine a tarefa? Então, claramente, o seu amigo vai precisar do autômato dessa máquina de estados, mas será que ele vai precisar recomeçar o processo do início? A resposta é não. Basta que você passe para ele justamente o restante da palavra a ser processada, que é CRSC. Mas não só isso, em qual estado você se encontra. Então, por exemplo, você precisa dizer a ele que CSL, você estava em qual estado? Quando você interrompeu, você estava no estado R, nesse estado daqui. E o que resta, vou chamar de Y, é justamente CRSC. Então, veja que a partir daqui, o seu colega ele vai poder finalizar. Então, a partir desse estado, CRSC. Então, ele vai concluir que a palavra como um todo, certo? Ela é aceita. Então, com base nessa ideia, vai definir o conceito de configuração instantânea. A configuração instantânea é como se fosse uma fotografia da resolução do problema. Vai ser o estado atual após processar um prefixo x de w. Então, justamente, aqui é um prefixo x e aqui justamente é o sufixo y. Então, com isso, o sufixo, que vai ser representado por y, representa a parte que ainda não foi processado. E, com isso, vai surgir uma relação, que nós vamos chamá-la de resulta em. Por exemplo, da configuração instantânea, que consiste em estar no estado E1 com ainda para processar W, isso vai resultar em o estado E2, restando como palavra para processar Y. Isso se existir uma transição de E1 para E2 sob o rótulo A. E W, esse W aqui, for na verdade o símbolo A concatenado com um sufixo. Vamos entender por meio de um exemplo. Então aqui nós temos o estado E1 com o rótulo A para o estado E2. Então aqui nós estamos na configuração E1 A concatenado com Y, que é um sufixo. Veja que desse estado E1 existe uma transição
consumindo, processando o A para o estado E2. Então, depois de eu realizar essa transição, eu vou para o estado E2, mas vai restar quem para processar? Justamente o sufixo, que vai ser A. Ou, desculpa, o sufixo, que vai ser Y. Então, aqui nós temos um exemplo de computação. Estamos no estado LR e aqui está a palavra para processar. A cada etapa, nós consumimos um único símbolo, ou seja, o símbolo que está mais à esquerda. É como se fosse uma fila, digamos assim. Então, ao consumir o S, repare que o S sumiu e eu me dirigi para esse estado. Então, agora, eu posso justamente sair desse estado, processando o L e me dirigir para um outro estado R, que vai restar então LR. E então eu posso dar prosseguimento consumindo L, que vai me levar para esse estado, restando R. E aqui eu posso justamente consumir o R. E olha que interessante, depois que eu consumo R, eu vou para um estado que é justamente L. Mas o que resta então para eu consumir é a palavra vazia. Lembrem-se sempre de que depois de, por exemplo, a palavra ABC, nós temos infinitos lambdas, tanto na frente quanto atrás. Então, justamente depois que eu processo esse último caractere, o que resta é palavra vazia, lambda. Bem, nesse autômato que nós construímos, podemos ver que para cada transição existe uma transição inversa. Então aqui eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. Então em todas as transições tem, no que foi apresentado aqui pelo professor Newton, tem a ida e a volta. Há também um único estado final e ele apresenta uma propriedade muito interessante, determinismo. Isso quer dizer que para cada par estado-símbolo existe no máximo uma transição. Vamos entender por meio de um exemplo. Aqui, nesse caso, é um autômato determinista, pois para cada par estado-símbolo há uma única transição. Mas eu poderia fazer um autômato não determinista, como assim? X processando A vai para Y, mas também, ao mesmo tempo, ele vai para Z, como também ele pode ir para W. Então, se X, estando no estado X, ele pode fazer 3 transições ao encontrar o caractere A. Então, esse autômato é não determinista, mas isso nós vamos formalizar e estudar posteriormente. E o conjunto de estados é finito. Bem, de todas essas 4 características, apenas uma delas vai se manter no nosso estudo sobre autômatos finitos, que é justamente o fato do autômato ser finito. Pois, primeira restrição, não é todo autômato que vai possuir uma transição reversa. Não é todo autômato que vai possuir um único estado final. E existem autômatos deterministas e autômatos não deterministas. Mas isso tudo são cenas dos próximos capítulos. No próximo vídeo, nós vamos entender um outro problema para aplicar os conceitos vistos até então. Muito obrigado!